Os romanos e a guerra. A relação dos romanos com a guerra sempre foi muito estreita. Se pensarmos na lenda mais conhecida que deu origem à cidade de Roma, nos lembraremos de Rômulo e Remo, filhos de Marte, o deus da guerra, e de Réia Silva. De acordo com o historiador Pedro Paulo, em seu livro Grécia e Roma, era importante para os romanos manter as histórias de suas origens relacionadas aos deuses, pois isso legitimaria seu domínio sobre os demais povos que foram conquistando ao longo dos séculos. A lenda de Rômulo e Remo é, portanto, um exemplo bastante expressivo de como a guerra estava entrelaçada a diversos aspectos do cotidiano romano. Desde o princípio de sua história, os romanos entraram em diferentes conflitos e dominaram muitos territórios, expandindo-se inicialmente em direção ao Lácio e ao sul da Península Itálica, para posteriormente conquistar territórios mais distantes. Nesse contexto, o exército romano foi se constituindo e consolidando a partir das guerras ocorridas em vários séculos. Assim como aos poucos os guerreiros passaram a ter um papel de grande destaque na sociedade romana. É preciso compreender esse contexto militar em que as virtudes do guerreiro eram exaltadas, para se entender, por exemplo, a paixão dos romanos pelos combates de gladiadores e as caçadas que ocorreram nas arenas durante séculos. Esses espetáculos públicos ajudariam a ensinar e a reforçar uma concepção de bravura e a coragem diante da morte, aspecto essencial no cotidiano daquele que vai para a guerra. Em uma sociedade bastante militarizada, o exército desempenhava um papel fundamental. Poe, em seu livro A Paz Romana, nos lembra que a força dos romanos estava nas conquistas territoriais. Seu exército, composto por infantes armados de escudos e lanças, acabou por superar outros tipos de armada antiga. Além disso, desenvolveram táticas militares elaboradas, como a construção de estradas e de acampamentos fortificados. No entanto, os romanos não avançaram muito na navegação e mantinham, segundo esse mesmo pesquisador, somente a frota necessária para evitar a pirataria no mar Mediterrâneo. Durante a República, século V a.C. até o século I a.C., período em que são travadas as três guerras púnicas, o exército romano tinha uma formação distinta da que se configurou posteriormente durante o Império, 27 AC a 395 d.C. Nessa época, o exército ainda não havia se profissionalizado nem era permanente, o que significa que nos períodos em que não havia guerra, seus membros voltavam às suas terras e desempenhavam suas profissões de origem. A base da composição do exército era de cidadãos romanos que se dividiam de acordo com status social. Havia a cavalaria, formada por membros da elite, e a infantaria, constituída por camponeses. Além das tropas romanas, o estudioso Richard, em seu livro Respect of Roman History, afirma que durante a época republicana também havia os chamados socii, tropas que auxiliavam o exército e eram compostas por povos aliados. Os cidadãos romanos da elite econômica detinham o poder militar e também exerciam funções importantes no governo e na administração dos territórios conquistados. No período republicano, os cônsules, escolhidos pelo Senado, eram os magistrados mais poderosos. Havia muitos outros tipos de magistrado, menos poderosos, como os tesoureiros, os encarregados da infraestrutura das cidades, cuidavam dos edifícios, esgotos, ruas, abastecimento, os encarregados da justiça ou chefes dos sacerdotes. Cabe destacar ainda a presença dos tribunos da plebe, magistrados que tinham poder de veto sobre a decisão do Senado ou de outros magistrados. Como lembra Pedro Paulo,
Mesmo que o governo republicano estivesse dividido entre Senado e povo, a influência dos senadores predominava, pois entre os homens de armas, os membros da elite tinham mais poder de voto que os camponeses. É importante enfatizar a constante presença do poder militar na época republicana, pois é durante esse período que a expansão romana adquire mais força. Nesse sentido, é possível afirmar que o Império é herdeiro das conquistas republicanas.